Alô, Jéssica? Eu fiz agora do meu celular. Vamos ver se vai. Apareceu? Então tá rolando já. Você vai ter que segurar. Acho que será que tá assim? Tá bom, beleza. Não tá entrando outra pessoa? Tá bom, beijo, tchau. Ela falou pra esperar só um minutinho que ela vai publicar o seu... vai chegar a notificação do meu celular, mas é só ignorar. Ela vai compartilhar o seu vídeo lá na página dela. Concluir, não? Não, deixa aí. Só concluir quando acabar. Só concluir quando acabar. Vai. Você fala quando é pra eu começar. Pode? Isso, eu espero vocês. Poxa vida, eu tinha falado 15 minutos, sabe, Jéssica? A Marisa deve ter visto alguma coisa ali. Acho que eu posso começar, não? Pode, acho que sim. Aqui, já estou toda descabelada. Bom, oi, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Jacira Mello, eu sou do Instituto Patrícia Galvão e vou participar da virada feminista pelo direito ao aborto, buscando dialogar com cada uma e cada um de vocês sobre o tema do aborto no ambiente de debate público. O que eu estou chamando de ambiente de debate público? Eu estou chamando no ambiente, hoje, da imprensa, dos sites noticiosos e também das mídias sociais, mas eu vou me ater ao ambiente de imprensa e sites noticiosos. E também vou me ater, e vou trazer aqui para o nosso diálogo, alguns números de pesquisas de opinião, de pesquisas de percepção da sociedade em relação ao tema do aborto. Bem, em relação à pesquisa, eu vou abordar, para começar, um dado de uma pesquisa realizada pelo IBOPE e pela ANIS em 2016. Essa pesquisa revela que 1 em cada 5 mulheres brasileiras de 40 anos já fez um aborto. Isso quer dizer que, ao longo da idade reprodutiva das mulheres, 1 em cada 5 brasileiras realizou um aborto. Então, nós, com essa pesquisa, podemos ver a magnitude desse tema, a magnitude do tema do aborto em relação à sua incidência, à sua frequência na vida das mulheres por um longo período. Então, primeiro a gente pode dizer que o aborto é um tema que está na vida real e concreta das mulheres, de todas as idades, das mulheres brasileiras, de todos os grupos sociais, religiosos, estado civil e regiões do país. Bom, o tema do aborto, então, é um tema importante para o debate, mas é um tema muito importante para se pensar a saúde pública das brasileiras. Agora, como o tema do aborto tem sido retratado, dado essa magnitude, dado a sua importância, como ele tem sido tratado pela imprensa de referência nacional? Estou aqui me referindo aos jornais e sites, os maiores jornais e sites noticiosos do país.
Nós aqui do Instituto Patrícia Galvão acompanhamos a imprensa em relação ao tema de violência contra as mulheres, mulheres na política e também em relação ao tema do aborto. E nós podemos dizer, com certeza, que a cobertura é muito pequena em relação à dimensão, ao tamanho do problema do aborto no Brasil. A imprensa em geral focaliza, nos últimos anos, os debates do Legislativo e os debates no Supremo Tribunal Federal. Também há reportagens, muito frequentes, aliás, nos últimos anos, de casos de clínicas clandestinas fechadas pela polícia ou clínicas clandestinas que são abordadas pela segurança pública a partir de morte de mulheres em consequência de um aborto realizado sem nenhuma condição de segurança mínima de higiene, de condições da própria procedimento do aborto. Um número significativo de reportagens traz, então, uma perspectiva policial e criminal. E aí, toda vez que nós temos matérias que trazem a questão criminal e policial, a imprensa se distancia de tratar o tema do aborto como uma questão de saúde pública. Mas é importante destacar, e eu não posso deixar de falar, que em cada veículo da imprensa de referência nacional, seja os sites noticiosos, seja os jornais impressos, há repórteres que cobrem o tema do aborto como um tema importante, um tema de saúde pública, um tema relevante para ser debatido. E trazem dados e números que sempre chamam a atenção da população, trazem relatos, trazem o que se chama na imprensa personagens, isto é, mulheres que passaram pelo processo de aborto, que anonimamente relatam toda a sua dificuldade para interromper uma gravidez. Jornalistas estes, então, que cobrem o aborto, contextualizam, problematizam, que traz dados sobre o tema do aborto no Brasil. E isso é importante a gente olhar. A maioria das matérias feitas nesses veículos que eu estou aqui denominando de referência nacional, elas são elaboradas a partir de dados, isto é, de evidências. Mesmo se a gente sair um pouco do tema do aborto, o tema da violência contra as mulheres, que é um tema muito recorrente na cobertura, ele aparece a partir de dados de violência contra as mulheres, de casos importantes de que mulheres conseguiram medidas protetivas e mesmo assim são assassinadas pelos seus parceiros ou ex-parceiros, dados de pesquisas de opinião. Então, o tema aparece quando você tem alguma evidência para trazer para a opinião pública. E é o que tem nos faltado. Hoje, por conta do aborto ser uma prática criminalizada, então ela é uma prática clandestina, se tem muito poucos dados da sua magnitude. Mas o Ministério da Saúde tem dados que tem sido difícil de acessar e tem sido difícil de trazer a público, que são dados, são bancos de dados que exigem uma especialidade, não só para acessar o banco, mas para interpretá-lo. Bom, então, aqui se sobressai um desafio para todas nós que entendemos que o tema do aborto é um tema da maior importância para se pensar Brasil, para se pensar democracia, para se pensar saúde pública. É buscar e exigir que haja processamento de dados para que a gente conheça pelo menos uma parte da realidade, porque uma parte importante da realidade ainda está na clandestinidade. Para a gente só trazer alguma coisa que é enlouquecedora. Hoje, o medicamento que se usa, as mulheres têm usado para a prática do aborto, ele tem sido trazido clandestinamente, uma compra que se faz pela internet,
que esse medicamento se chama, em geral, Citotec, as pessoas conhecem mais por Citotec, é o misoprostol, mas no dia a dia as pessoas buscam como Citotec. E ele hoje possível comprar nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Salvador, junto com o tráfico de drogas. Né? Aonde aqui em São Paulo está se vendendo o crack, a cocaína, etc. e tal, as pessoas também podem ter acesso a esse medicamento. E ter acesso a esse medicamento sem as devidas recomendações. E mais, muitas mulheres compram esse medicamento e ele é um medicamento fake, ele é um medicamento que não vai ter o efeito que se busca. Bom, vamos embora falar um pouco mais sobre a questão de visibilizar o ônus na vida das mulheres em relação à prática insegura da interrupção da gravidez, porque essa interrupção é criminalizada. Vamos a outros dados. Agora eu vou comentar um dado de uma pesquisa do IBOP e das Católicas pelo Direito de Decidir. Pesquisa feita ainda, as duas pesquisas, uma foi feita no ano passado, outra agora em 2017. A pesquisa perguntava o seguinte: o senhor ou a senhora diria que concorda ou discorda com a prisão de uma mulher que precisou recorrer a um aborto? Então, se os entrevistados, homens e mulheres de todas as regiões do país, concordavam ou discordavam que essa mulher deve ou não ser presa por ter praticado o aborto. E é muito interessante e é muito importante nós olharmos o retorno. 64% dos entrevistados, homens e mulheres, discordam com a prisão de uma mulher que precisou recorrer a um aborto. Vamos olhar por religião, porque hoje os parlamentares, principalmente na Câmara dos Deputados e os senadores, recorrem muito à questão da religião para buscar proibir o aborto em qualquer circunstância no Brasil. Religião em relação à prisão das mulheres. Na análise por região, o percentual dos entrevistados que discordam totalmente ou em parte da prisão de uma mulher que recorreu ao aborto é de 65% entre os católicos, isto é, 65% dos católicos acreditam que a mulher que recorreu a um aborto não deve ser presa, e 59% dos evangélicos. Então, nós estamos olhando que a sociedade, mesmo tendo esse debate sobre aborto, que é um debate abafado, é um debate que um tema que se conversa ao pé do ouvido, é um tema que não se conversa em público, tem uma opinião formada, que essa mulher não deve ser presa. Uma outra pesquisa também realizada pelo IBOP, em parceria com as Católicas de Direito a Decidir, agora, nesse ano, em fevereiro de 2017, a maioria da população acredita que as mulheres devem decidir sobre o aborto. A pergunta era: quem deve tomar a decisão de realizar ou não, de uma mulher poder realizar ou não um aborto? Se é a mulher, se é a família, se é o companheiro, se é o legislativo, se é o quê? E 64% dos brasileiros entendem que a decisão sobre o aborto deve ser da própria mulher. Bem, vamos a um outro tema importantíssimo na atualidade do Brasil. Vamos pensar as propostas que hoje tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado, que buscam proibir o aborto nos casos previstos no Brasil. Por que será que a todo momento deputados e senadores querem proibir o aborto nos três casos que o aborto é permitido no Brasil? Vamos recordar esses 3 casos? Proibir o aborto em casos de risco de morte da gestante. A maioria dos países democráticos, a maioria dos países que tem uma perspectiva civilizatória,
permite aborto em caso de risco de morte da gestante. Também esses projetos de lei buscam proibir o aborto em caso de estupro. Vejam, num país como o nosso, onde o estupro é um tema muito sério. As mulheres cada vez mais têm denunciado o estupro. Estupros que acontecem dentro de universidades, estupro que acontece em tudo que é festa, estupro que acontece em namoros. As mulheres cada vez falam mais do estupro. Nós vivemos num país campeão da prática do estupro contra as mulheres. E nós temos esse permissivo legal, onde, depois de apurado, comprovado a gravidez em decorrência do estupro, é permitido, sim, realizar com segurança essa interrupção da gravidez, isto é, para as mulheres que decidirem. Não é dizer que as mulheres que sofrem estupro e engravidam vão ser obrigadas a interromper uma gravidez. Não, é uma opção das mulheres. É uma opção, e é uma opção civilizatória, é uma opção de um olhar generoso sobre essa mulher que passou por uma violência das mais absurdas de uma existência. E proibir o caso, e também os parlamentares, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, buscam proibir o aborto em casos de anencefalia, isto é, um caso que foi discutido de forma muito intensa e serena pelo Supremo Tribunal Federal, é casos de aborto onde o feto não tem nenhuma possibilidade de sobrevida. E essa mulher não precisar levar essa gravidez durante 9 meses, quando não tem nenhuma condição de sobrevida. No início da minha fala, eu comentei de números de pesquisas de percepção da população realizada pelo IBOP, pelo Datafolha, que a população é contra a modificação da legislação. É interessante porque foi feito pelo Datafolha uma pesquisa na cidade de São Paulo em relação a essa insistência de deputados e senadores de proibir o aborto em qualquer circunstância no Brasil. E o Datafolha fez uma pesquisa aqui na cidade de São Paulo e nos revela que mais de 60% da população é contrária a qualquer mudança da legislação. Isto é, um tema pouco discutido, um tema interditado nos debates, porque as próprias segmentos religiosos, seja da Igreja Católica, seja evangélica, querem abafar o debate sobre o aborto. Uma parcela importante da população diz: nós não queremos, não acreditamos que é importante não mexer na legislação, não retroceder, não fazer do Brasil um país mais absurdo do que ele já é. Mesmo assim, a Câmara dos Deputados busca uma modificação na legislação. Então, nós temos que fazer 2 coisas muito importantes. A primeira delas é a gente trazer para o debate público que o tema do aborto faz parte da vida cotidiana das mulheres. Porque as mulheres são as únicas, nesse país ainda, responsáveis pela saúde reprodutiva. Porque não se faz uma campanha, nem o segmento católico, nem o segmento evangélico fazem campanhas, por exemplo, para que os homens usem preservativos, para que eles cuidem da sua reprodução humana. Então, mas nós precisamos discutir muito a autonomia reprodutiva das mulheres. As mulheres precisam ser vistas como pessoas que podem e têm capacidade de discutir e tomar decisões se aquele é o momento ou não dela seguir com uma gestação.
E o que nós podemos fazer? Que as mulheres tenham acesso cada vez mais a aconselhamentos reprodutivos, a formas de ver se estão grávidas ou não. Além de tudo, é preciso dizer que todos os métodos que nós conhecemos, esses métodos científicos, cada vez têm uma anticoncepcional mais moderna que outra, etc. E tal, que todos os métodos falham. Isso é cientificamente provado. Com falhas, muitos métodos com mais de 10%. Então, nós teremos sempre um número de mulheres que vão engravidar mesmo usando os métodos contraceptivos. É assim que é tratado nos países de primeiro mundo. É por isso que a maioria dos países democráticos, a maioria dos países onde se debate com seriedade o tema do aborto, tem toda uma legislação que permite o aborto até X semana, até Y semana. E aborto realizado em condições de higiene e de saúde, em condições seguras para as mulheres. Bom, então o que eu trago aqui para esse nosso debate são essas questões. Quer dizer, primeiro, nós precisamos olhar que hoje no Brasil, hoje não, nas últimas décadas no Brasil, deputados e senadores lançam mão de projetos para proibir o aborto em todas as circunstâncias, para aparecerem. Eles descobriram, há muitos anos já no Brasil, que o deputado, a senadora, que traz um debate todo acalorado, contrário ao aborto em todas as circunstâncias, quer chamar para si, quer aparecer na televisão, quer aparecer nos meios de rádio, quer aparecer na internet, como aquele e aquela moralizadora do país. Essas pessoas só querem aparecer. Essas pessoas só querem aparecer na mídia para ganhar mais uma eleição. Essas pessoas não têm tido a capacidade, esses deputados, esses senadores, a capacidade de chamar a população, especialistas, toda profissional na área da saúde, na área que atua com o dia a dia do aborto, das mulheres que estão hoje na periferia do Brasil, que estão hoje nos serviços públicos, que chegam em condições muito sérias de saúde, com perigo de morte por ter realizado um aborto em condições absolutamente desfavoráveis. Então, o que nós queremos trazer nesse debate aqui hoje, que eu quero trazer para vocês? A sociedade brasileira precisa debater de forma mais séria, mais ampla, melhor contextualizada a problemática do aborto. Nós precisamos trazer a voz das mulheres e também a voz dos companheiros. Muitas mulheres hoje realizam o aborto dialogando com seus parceiros, num acordo comum de que aquela gravidez não é uma gravidez que aconteceu em uma hora desejada, mas também é uma gravidez que aconteceu porque os métodos falharam. Então, nós precisamos trazer esse debate para o Brasil e trazer esse debate de forma séria, de forma civilizada, para que nós possamos avançar, não só para que mulheres não morram, para que mulheres não tenham que trilhar um caminho clandestino absolutamente perigoso para a vida e para a existência delas, e mais, nós precisamos trazer esse tema para as escolas, para a televisão, para o ambiente de debate dentro das famílias, junto com as adolescentes, homens, garotos e garotas, para que nós possamos sair das estatísticas de um país que tem um número significativo e preocupante e alarmante de abortos clandestinos, que nós temos tido, nós nem sabemos quantas são as mulheres que padecem
por conta do aborto, que padecem porque ficam com lesões irreparáveis ou porque são levadas à morte. O que nós temos que fazer, gente? Debater. Esse é um tema que acontece. Uma pesquisa feita, essa pesquisa que a Anis fez com o Ibope, um número significativo de mulheres respondem que conhecem ao menos uma amiga que fez um aborto, um número significativo de pessoas que conhecem ao menos uma familiar que fez um aborto. Agora vamos prestar atenção nas últimas notícias em relação ao tema do aborto. Hoje, quantas mulheres têm sido assassinadas pelos seus parceiros, porque esses querem que as mulheres realizem um aborto em qualquer circunstância, e as mulheres não concordam com essa ideia, com essa proposta, e têm sido assassinadas. Mas a sociedade quer virar as costas para isso, principalmente estimulada por uma visão retrógrada, antiga, atrasada, de alguns segmentos evangélicos e também de segmentos da Igreja Católica. Veja bem, nós estamos falando de um tema hoje, da questão reprodutiva, que é uma responsabilidade da mulher e uma responsabilidade de homens também. Eu vou contar, para terminar aqui, um pequeno relato que eu ouvi há um tempo atrás de um garoto aqui de São Paulo, de um rapaz de 17 anos, um rapaz negro de 17 anos que mora na periferia de São Paulo. Num grupo de discussão, ele dizia: olha, toda vez que eu saio da minha casa para passear, para dar um giro, etc., a minha avó está sempre sentada numa cadeira perto da porta. E antes de eu sair, a minha avó me diz: me mostra aí, quero ver se você está levando a camisinha. E aí ele falou que tem que mostrar para a avó, que a avó é muito severa mesmo nesse tema. E a avó diz: presta atenção, se você engravidar uma mulher, você vai ter que assumir de começo ao fim, porque a sua responsabilidade é de não engravidar ninguém. Seja homem e use essa camisinha. Eu achei um relato tão importante. Eu falei: e como é que é para você isso? Ele falou assim: eu levo muito a sério, porque minha avó é o exemplo da minha vida. Além disso, eu tenho certeza que se eu pisar em falso, se eu engravidar alguma garota e não usar a camisinha, eu não sei o que vai acontecer comigo, porque minha avó fala muito sério comigo. Gente, presta atenção. Quantas vezes nós ouvimos um relato desse, onde as pessoas, pai, mãe, avó, toda a família, passa para o filho, homem também, que ele é responsável pela sua vida reprodutiva, que essa não é uma responsabilidade da mulher. E se ele engravidar, ele vai ter que assumir, porque ele foi responsável por isso. Vamos refletir sobre o tema do aborto, sobre o ambiente de debate público, e vamos trabalhar cada vez mais juntas. Essa virada feminista é uma chamada pública para que nós juntemos todas as nossas energias, toda a nossa experiência, todo o nosso conhecimento para seguir em frente. Parece que eu tenho que responder algumas questões aqui que estão sendo colocadas. Tainá, você me ajuda? Então, o pessoal só dizendo que é muito importante a gente ter direito à nossa autonomia reprodutiva e que... Direito à autonomia reprodutiva, sem dúvida. As mulheres, por favor, gente, hoje nós somos 48% da força de trabalho nesse país. Nós somos em maior número em todos os níveis de educação. Hoje as mulheres, citando algumas áreas do conhecimento, hoje as mulheres já representam 55% das formadas em advocacia, em medicina, em todas as áreas. Quer dizer, as mulheres têm sim capacidade de decidir o que é melhor para as suas vidas e podem sim decidir por interromper uma gravidez o mais breve possível em termos de tempo gestacional. Nós precisamos ter
um outro debate nesse país, como acontece em todos os países europeus. Nós gostamos muito de nos comparar com os Estados Unidos, com a Europa, com os países que estão num outro patamar civilizatório de responsabilidade. São esses países que há muito tempo a prática do aborto tem sido discutida com seriedade e as mulheres podem decidir a sua vida reprodutiva com condições, com informação, com um serviço público que lhe garanta segurança e saúde. A última pergunta é como você vê a questão do acesso ao DIU hoje? Olha, o acesso ao DIU hoje é um acesso ainda que o Ministério da Saúde vem distribuindo o DIU de norte a sul, de leste a oeste do país. O DIU tem sido muito pouco apresentado para as mulheres como uma possibilidade de segurança, né, de não engravidar, muito grande. Mas se fala muito pouco. Nós precisamos. Vocês querem saber o que eu penso? Eu acho que tinha que se falar de DIU e de todos os métodos contraceptivos na novela, nos programas que os jovens assistem. Devia fazer parte de campanhas da televisão. O Brasil está muito atrasado. De um lado, nós temos um atraso dos deputados e dos senadores querendo aparecer, proibindo o aborto, querendo proibir o aborto em todas as circunstâncias. Por outro lado, se fala muito pouco de gravidez, de métodos contraceptivos na televisão, nas telenovelas, nas escolas e, ao mesmo tempo, culpabilizam as mulheres dia e noite por engravidarem, por ter uma gravidez não esperada, numa gravidez impossível para a vida delas naquele momento. Vamos tirar a máscara da hipocrisia, vamos debater o aborto, a questão do aborto, da gravidez não planejada, em todos os espaços, principalmente com as mulheres e os rapazes e os jovens. Vamos falar de aborto em qualquer idade. Aborto é uma realidade na vida da maioria das mulheres brasileiras. Tem sido uma tragédia nesse país. Tem trazido muito sofrimento. Nós vamos precisar falar de aborto e eu até chamo a atenção. Por favor, todos os meios de comunicação de massa, vamos conversar melhor sobre o tema do aborto com toda a nossa juventude. E também, gente, nós que somos das redes sociais, nós que animamos as mídias sociais, vamos falar, principalmente com a juventude, muitíssimo sobre direitos reprodutivos, saúde reprodutiva e o tema do aborto, que faz parte da vida de homens e mulheres que hoje praticam relações sexuais. Então, concluímos aqui. Eu agradeço muito o convite para estar na virada feminista, falando de aborto. Aborto é um tema sério, o aborto é um tema que deveria estar sendo dito em alto e bom som, em todas as redes sociais, no WhatsApp, e fazer parte dos debates da nossa vida, como nós debatemos amor, como falamos de relação sexual, como falamos de beijos, de abraços, etc. e tal. Então, fica aqui o meu agradecimento por participar desse momento do debate. Até logo.